galerinha, tudo bom? Vamos lá continuar nosso trabalho aqui, nosso serviço na área da ecologia, tá bom? A gente falou de relações ecológicas harmônicas, tanto a intra como a inter, né? Vamos falar agora das relações ecológicas desarmônicas, tanto a intra como a inter. Vamos começar pelas interespecíficas, né? Aqueles indivíduos que têm espécies diferentes, tá bom? Vamos lá, aqueles indivíduos não, aquela relação, né? Olha para cá, olha para o quadro. Vamos lá, aqui é o resumão, certo? Relações interespecíficas. Matamos já as relações harmônicas. Vamos agora para trabalhar com as relações desarmônicas agora. Qual é a definição? Aquela onde pelo menos um dos indivíduos sai prejudicado com a brincadeira aqui, tá? Parasitismo. Parasitismo, tá vendo aí, ó. Né, um carrapato na orelha do cachorro, tá certo? Esse parasitismo aí é muito comum, isso é chamado de ectoparasita, né? Fica fora do corpo. Existem aqueles endoparasitas, né, que ficam dentro do corpo da gente, tá certo? Como o plasmódio da malária e assim vai, tá? É uma relação em que um dos indivíduos é prejudicado e os outros são beneficiados, né? Obviamente, o parasitado, no caso do cachorro, sai prejudicado e o parasita, que é o carrapato, sai beneficiado com a situação. A gente tem esse bicho aqui, perdão, esse bicho não, esse vegetal, essa planta, que é o cipó-chumbo. O cipó-chumbo, ele é um parasita vegetal. Em outras palavras, é uma planta parasita. Pois é, o cipó-chumbo, ele recebe o nome, olha o nome, de holoparasita. Holoparasita. O que vem ser um indivíduo holoparasita, Tiago? É aquele que parasita completamente a planta. Holo quer dizer toda a planta, não é isso? O cipó-chumbo é uma planta que não tem clorofila. Talvez a única planta da face da Terra que não tenha clorofila. Pelo fato de não ter clorofila, ela não faz fotossíntese, tá certo? Então o cipó-chumbo tem que sugar a glicose das plantas para sobreviver. Tiago, essa relação do cipó-chumbo com a outra planta mata a planta com toda certeza. O cipó-chumbo, ele está sugando aquilo que é mais importante para a planta, né? O seu alimento, que é a glicose. A gente tem aqui a erva de passarinho agora. A erva de passarinho é uma planta também parasita, mas ela recebe a nomenclatura, a denominação de M-parasita. A denominação de M-parasita, tá certo? O que vem ser a denominação de M-parasita? É muito simples aqui. Você está vendo a planta e você está vendo aqui, ó, essas raízes aqui que vão se incrustar no caule da planta, tá certo? E vão absorver, sugar apenas água e sais minerais. Ô, Tiago, a erva de passarinho, esse M-parasita, ele não suga glicose? Não, não. Por que não suga glicose da planta? Porque ele tem uma folha verde, tem clorofila, então ela faz fotossíntese, mas ela tem uma carência nutricional muito grande de sais e água. O que é que ela faz então? Ela vai sugar a água e os sais, tá certo? Por isso que ela é um M-parasita. A palavra M quer dizer meio parasita, tá certo? Não mata a planta, mas fica ali sugando a água e o sal da planta, tá certo? São os dois tipos de parasitas vegetais, ou seja, plantas parasitas. Essas plantas, elas executam o seu parasitismo através de uma raiz especial, chamada de austório, tão comum no M-parasita como no holoparasita, como na erva de passarinho, como no cipó-chumbo, tá certo? Então, parasitismo é essa ideia aí. Predatismo. Predatismo é o muito comum que você conhece, tá certo? A relação de presa e predador. No caso aqui, a zebra está sendo predada e o leão está sendo o predador da zebra, tá certo? É uma relação onde um dos indivíduos é prejudicado e o outro é beneficiado, né? Prejudicado aí está sendo a zebra, perceptível, e o leão está sendo muito beneficiado com a situação. No entanto, isso aqui é muito comum, todo mundo já viu em filme, em televisão, em livro, em tudo isso. Mas existe uma relação talvez mais comum do que essa, que a gente esquece às vezes, que é isso aqui, ó. O herbivorismo. Tu tá vendo aí o bode, a cabra, sei lá o que diabo é isso, comendo, tá certo, o vegetal, a planta. Ele é um herbívoro. Então, como ele está comendo a planta, a gente não pode chamar de planta de presa, porque ela não se locomove, né? A palavra presa geralmente é dado a um ser vivo de cunho animal.
de característica animal, né? Mas aí seria a planta. Esse é o fato de se alimentar da planta caracteriza o herbivorismo executado pelos seres herbívoros, né? Seria uma ideia bem semelhante da ideia da predação, né? Tá bom? A gente tem o amensalismo, também chamada de antibiose, tá? Amensalismo ou antibiose. Amensalismo ou antibiose. As duas palavras são sinônimos, tá? O que vem ser o amensalismo ou antibiose? É quando o indivíduo produz substâncias alelopáticas. Vale a pena olhar para mim aqui. Veja só, para mim. O que vem ser substâncias alelopáticas? É muito simples. Alelo quer dizer ao lado, né? Isso, páticas que geram uma patologia a esses seres vivos. O que seriam substâncias alelopáticas? O que diabo é isso? Bem, o amensalismo é uma característica bem interessante. O ser vivo, ele produz uma substância nociva a outros seres vivos, mas a intenção dele não é matar. Não. Ele produz porque faz parte dele. Por exemplo, vou botar um exemplo bem grotesco para você. Eu e você, a gente urina. Se você urinar continuamente em cima da planta, a planta vai morrer, não vai? Vai. Intoxicada com muita amônia. Ela vai morrer. Certo ou não? Certo. Mas a minha intenção é matar a planta? Não, a pessoa urina porque urina, faz parte do nosso processo fisiológico. De forma semelhante, ocorre no amensalismo antibiose. Alguns seres vivos produzem essas substâncias alelopáticas que vêm causar danos a outros, mas ele não tem a intenção de destruir, de prejudicar o outro ser vivo, tá certo? É tanto que é uma relação zero negativo. Por que zero negativo? Zero porque o cara que está produzindo a substância alelopática, ele não tem a intenção. Ele produz porque faz parte do metabolismo dele, da fisiologia dele. Agora, negativo porque a pessoa, o ser vivo que está recebendo a substância alelopática vai morrer, vai ser prejudicado, tá certo? Um exemplo muito característico disso é a maré vermelha. Olha para o quadro para a gente ver a maré vermelha aqui, vê? Olha para cá. Tu tá vendo aqui o quadro, tu tá vendo aqui a maré vermelha, tá certo? O que é a maré vermelha? É a proliferação de algumas algas chamadas de dinoflagelados. Os dinoflagelados. Flagelados. Tá certo? As pirrofícias, né? As famosas algas de fogo. Os dinoflagelados, quando tem substrato abundante, se proliferam. E essa proliferação excessiva dessas algas dinoflageladas produzem uma substância, elas liberam uma substância à base de ferro, de um óxido férrico, que é uma neurotoxina. Essa neurotoxina gera um tipo de tetania nos indivíduos, onde trava a musculatura dos indivíduos e causa a morte, tá certo? Me parece que aqui em Recife, na região metropolitana, na Praia do Janga, ocorreu isso na década de 70, tá certo? 73, 74, ocorreu esse processo aí. E foi um processo muito prejudicial, porque ele destruiu completamente os seres vivos daquele local. Então toda a comunidade de peixes, de fauna são destruídos, crustáceos também. Então a comunidade ribeirinha, que vivia disso, de pescar, quando começou a se alimentar desses peixes que pareciam mortos, né, começaram a desenvolver. Então a comunidade ribeirinha começou a desenvolver sintomas de tetania, dessa neurotoxina, dessa trava muscular, tá bom? Outro tipo de alelopatia ocorre aí nesse fungo aí, no Penicillium notatum. O Penicillium notatum é um fungo que produz uma substância chamada penicilina. A penicilina, o penicílio não produz, o fungo não produz com a intenção de matar ninguém. Faz parte da fisiologia dele produzir a penicilina, que é um antibiótico altamente potente hoje, não é isso? A penicilina. E outra coisa é o eucalipto. Se você observar uma plantação de eucalipto, praticamente só tem eucalipto lá, mais nada. Né? Não existe uma floresta. Se você vê o eucalipto, né, é uma árvore de grande porte, bem alto. Mas se você vê, praticamente não tem árvore aqui embaixo. Pouquíssimas árvores, não é isso? O eucalipto, enquanto jovem, ele produz uma substância alelopática que vem a destruir
outros seres vivos, outros vegetais. Outros vegetais não conseguem germinar, não conseguem sobreviver nesse local. Tá bom? Quando a planta cresce, essa secreção dessa substância diminui. Mas a planta não produz no sentido de matar ninguém, faz parte da fisiologia dela produzir isso, tá bom? Então esse aí é o amensalismo ou antibiose, né? Essa liberação de substâncias alelopáticas. Bem, vamos agora para a relação desarmônica intraespecífica. São duas, né? A competição intraespecífica, desculpa, ainda estamos na interespecífica, né? Tá certo, vamos lá. O que vem ser essa relação ecológica desarmônica intraespecífica? É quando os indivíduos competem por possuir o mesmo nicho ecológico, as mesmas funções. É aquele exemplo que a gente deu no início da aula lá, no início de ecologia, que a gente falou a respeito de Paramecium aurelia e o Paramecium caudatum, né? Cada um criado isoladamente tem as suas respectivas curvas de crescimento. Quando você coloca no mesmo ambiente, o Paramecium caudatum definha, morre, e o Paramecium aurelia cresceu. Por que ele cresceu? Porque o Paramecium aurelia foi mais forte, entrou em competição com o Paramecium caudatum, possuía o mesmo nicho ecológico e um deles sobreviveu. Né? É exatamente a ideia do princípio da exclusão de Gauss. Né? Eles não podem passar muito tempo no mesmo ambiente, porque eles vão competir. Tá certo? Agora sim, relações desarmônicas intraespecíficas na mesma espécie. Beleza? A competição intraespecífica, por exemplo, é quando dois indivíduos competem por possuir o mesmo nicho ecológico. Esse nicho ecológico, no caso da intraespecífica, da mesma espécie, a gente pode estar falando de competição por alimento, a gente pode estar falando de competição por disputa de corte, né? Então, por exemplo, o macho vai disputar com outro macho pela fêmea, pelo local, pela liderança do grupo, né? É que a gente consegue observar entre esses animais. Tá bom? Beleza? E o canibalismo? O canibalismo é um fenômeno interessante de se conversar, de se notar. Eu queria que você olhasse para mim, para a gente falar um pouco sobre canibalismo. Canibalismo, às vezes, ele é um hábito comum do animal. Você está vendo aqui atrás, você está vendo, por exemplo, o louva-a-Deus comendo o macho, a fêmea comendo o macho após o processo de acasalamento. Faz parte do hábito dele. Isso ocorre em algumas aranhas também, tá certo? Mas outros animais, o canibalismo não é comum, mas é um comportamento de estresse. Por exemplo, não é comum a rata comer os seus filhotes ratinhos. Isso só acontece quando existe algum comportamento de estresse. Por exemplo, espaço, né? Espaço não tem espaço suficientemente disponível para esse animal. E ele começa a desempenhar alguns comportamentos anômalos que não faz parte daquele animal, que seria exatamente essa ideia do canibalismo, né? Então o canibalismo ele existe entre o grupo de seres vivos, existe sim. Nos insetos a gente observa muito, né? Escorpiões, louva-a-Deus, aranhas, muito comum. Mas também ele pode demonstrar uma situação de estresse que aquele animal está vivendo. Tá bom? Então existem essas duas faces do canibalismo, como comportamento inerente a uma modificação de estresse daquele animal, seja falta de alimento, seja falta de espaço, seja diminuição da capacidade reprodutiva em si, e pode ser até um hábito natural do animal, tá bom? Beleza? Esses são os dois tipos de competições de relação desarmônicas intraespecíficas entre os indivíduos, tá bom? Galera, relações ecológicas é um assunto importante, é um assunto que você merece estudar com carinho, porque pode estar na sua prova, tá certo? É um assunto que transcende o Enem. Ele pode estar no Enem, mas ele pode estar na UPE, pode estar na UFPE. Então fique ligado nele, olhe com carinho, estude e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.